Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o nosso Segundo às 18, mais uma vez trazendo para o seu coração uma reflexão. E para você que está se reunindo com a sua família, colegas de trabalho, irmãos da igreja onde você congrega, vizinhos, para formar um pequeno grupo de estudo da Palavra de Deus. Bem-vindo, Deus abençoe e que a nossa reflexão esteja contribuindo com o seu e o nosso crescimento espiritual. O Segundo às 18, como eu disse algumas semanas atrás, nós estamos compartilhando com você uma sequência temática de doutrinas básicas da fé cristã para o compartilhamento deste conhecimento. E nós estamos hoje pela quinta segunda-feira falando sobre você é uma nova criatura, baseado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando Paulo escreve e diz que se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação é. Tradução da língua portuguesa diz nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E dentro desta linha de raciocínio nós já estudamos sobre 4 coisas que você precisa saber sobre o ser nova criatura, 4 coisas que você precisa praticar como nova criatura. Isto foram nas semanas anteriores. E semana passada nós começamos a falar sobre 5 coisas que a nova criatura pode ter por direito, assegurado pelo Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então nós falamos no Segundo às 18 passada sobre você pode ter vida vitoriosa. Eu quero até reforçar e pontuar que vida vitoriosa está longe de ser aquela perspectiva do triunfalismo da teologia da prosperidade. Vida vitoriosa é a certeza de que nós teremos embates, dificuldades no dia a dia da caminhada de fé, caminhada cristã, mas ainda assim nós temos absoluta certeza da presença de Deus em nossa vida e da sua direção nos levando numa trilha de vitória. Na semana passada ainda falamos que você pode ter paz verdadeira. Aí compartilhei que essa paz verdadeira está relacionada a uma restauração da comunhão do homem com Deus em primeiro lugar. Porque eu preciso ter paz com Deus, com o Criador, e então ter paz comigo mesmo. E só então terei paz com as pessoas que estão à minha volta, em torno da minha vida. Nós falamos na segunda-feira passada, e agora eu quero daqui dar o ponto de partida para o seu estudo dessa semana, a sua reunião de pequeno grupo dessa semana, que a nova criatura pode ter o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada nos assegura que uma vez entregando a nossa vida ao Senhor Jesus, ao seu senhorio, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 15 e 16, bem como no capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo garante, afirma na sua exposição doutrinária à igreja de Corinto, que nós somos o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. O Senhor Jesus, lá no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 14 e 15, diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele estará convosco e habitará em vós.
Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22, também trata desse assunto. Estou fazendo essas menções para que você aí na reunião do pequeno grupo consiga conferir o texto e dialogar com as pessoas que estão estudando a palavra com você. Então nós somos o templo do Espírito Santo. No entanto, o batismo no Espírito Santo vai um pouco além dessa experiência de tornar-se morada. Compreende-se o batismo com o Espírito Santo como o enchimento do Espírito Santo para a capacitação da nova criatura para a sua trajetória na terra, os seus desafios contra o pecado, contra as hostes da malignidade. Então, receber o Espírito Santo tem a ver com a confirmação de que nós somos salvos e ele se torna um habitante presente e perene na nossa vida. Ser batizado no Espírito Santo, e nós vamos estudar isso de maneira mais cuidadosa mais à frente, ser batizado no Espírito Santo está relacionado a esta capacitação extraordinária de vivermos a experiência do poder de Deus operado em nós pelo Espírito Santo para fazermos, operarmos as maravilhas de Deus enquanto aqui no mundo. É importante observar que esse batismo com o Espírito Santo, que também é chamado em Lucas 24:49 de revestimento de poder, em Atos capítulo 2 é chamado de enchimento de poder ou enchimento do Espírito Santo, ele não é exclusivo para algumas pessoas. Todos aqueles que creem no sacrifício do Calvário e se tornam santuário de Deus, podem buscar esse revestimento, esta capacitação. E compreende-se, também é um estudo para outro momento, que a partir desta capacitação passam a serem manifestos na vida da nova criatura a experiência dos dons espirituais, que estão registrados em 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo. Paulo também faz deles menção em Romanos capítulo 12. O fato é que a presença do Espírito Santo em nós é quem nos capacita para vivenciarmos uma aproximação diária de Deus e o exercício da vida cristã, da fé cristã, inclusive como testemunhas do Evangelho de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, o ato de testemunhar de Cristo está intrínseca e intimamente relacionado com esse poder do Espírito Santo operando em nós. Você pode ter vida vitoriosa, paz verdadeira, batismo no Espírito Santo. Em quarto lugar, você também pode ter vida abundante. O que é vida abundante? É muito normal dentro da estrutura de raciocínio e de pensamento na história do cristianismo, dois extremos. Existe um extremo que a gente chama de teologia fatalista. Aquelas pessoas que entendem que o crente está aqui para sofrer, para padecer mesmo. Criaram-se até jargões: omelete, quanto mais apanha, mais cresce. Tá? Isso é o raciocínio de uma teologia fatalista, que entende que o cristão não é digno de desfrutar de bênçãos, de milagres, de saúde, porque ele só permanece fiel a Deus quando está sendo moído, provado e coisas desse tipo. O outro extremo é a teologia do triunfalismo. Enquanto a teologia fatalista sepulta o crente vivo e diz que ele tem que sofrer mesmo e tem que padecer mesmo, a teologia do triunfalismo diz que você não vai sofrer. Você vai dirigir o melhor carro, morar na melhor casa, vai ter saúde plena. Inclusive, alguns grandes pensadores da teologia do triunfalismo, nos Estados Unidos ou no Canadá e até no Brasil, quando adoecem, saem de cena
somem, ninguém pode ver. Declaram um jejum, porque estão sumidos, não podem aparecer, porque o camarada prega o tempo inteiro que crente não adoece. Quando ele sofre uma gripe, ele precisa sair de cena, porque todas as suas afirmações estão postas em xeque. O que é vida abundante? Vida abundante, à luz da Bíblia, é entender que bem ou mal, em bonança ou em adversidade, a nossa alma está farta de alegria na presença de Deus. Vida abundante é você entender aquilo que Paulo diz em Romanos 8. Nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem a perseguição, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nem qualquer outra situação deste mundo. Paulo chega a dizer, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dentro desse contexto, que aliás é um contexto de perseguição, a igreja em Roma está enfrentando uma série de perseguições por causa da sua fé, Paulo olha para aqueles irmãos, olha que é uma expressão entre aspas, e diz assim, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ora, Paulo está escrevendo para uma igreja, ele estava em Corinto, e escreve uma carta para a igreja que está em Roma, tá? E Paulo para uma igreja que está sendo perseguida, morta, incendiados vivos, e diz, somos mais do que vencedores. Não parece ser um paradoxo, uma contradição? Não. Paulo está defendendo o princípio da vida abundante, porque a nossa vida abundante em Cristo não está relacionada às circunstâncias daqui, mas à nossa realização em Cristo. A nossa suficiência em Cristo, o que nos leva a, apesar das lutas e das dificuldades, concluir como Paulo, preso, condenado à morte, ele escreve a Timóteo e diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ora, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, que é chamada de a carta da alegria, Paulo estava preso. E é a carta onde Paulo mais esboça gratidão, louvor, celebração, preso. Como? Vida abundante. A vida abundante está relacionada a nós entendermos que a nossa suficiência está em Cristo Jesus e não nas circunstâncias que nos envolvem. Então, conversa isso aí, cresça em conhecimento e conscientizemo-nos de que Cristo é a nossa vida. Então, pensa um pouco nesses dois extremos da teologia odierna, do fatalismo, do triunfalismo, e o que nós precisamos praticar é o cristianismo equilibrado, que entende que nós obedecemos ao Senhor através da sua palavra, mas estamos sujeitos a adversidades, a problemas, a dificuldades. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Esse é o nosso 2:18. E eu concluo com o 5º item, você pode ter vida eterna. Como se caracteriza a vida eterna à luz do Evangelho de Cristo? Compreender que a morte física não cessa a nossa existência, mas que há uma promessa garantida, repetida em toda a Bíblia, de que, cessando a nossa existência terrenal, o nosso espírito volta para Deus. E um dia, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão em corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Isso você vai ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, 43 a seguir. 1 de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17 e 18. Jesus menciona isso em João 5, 24. E em João 17, 24 ele diz assim, Pai, eu te rogo
que estes que tu me destes estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste. Então, vida eterna é uma promessa para todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus, tornam-se nova criatura pelo poder regenerador do Espírito Santo e vivem debaixo da graça, inspirados pela orientação na palavra de Deus. Concluímos este 2:18 e eu lhe conclamo, lhe convido, lhe estimulo, comente, participe, compartilhe com outras pessoas. Só para você ter uma ideia, o 2:18 está chegando a mais de 50 mil contatos via WhatsApp, tá? Se você deseja receber, entre em contato aí, coloque, disponibilize e nós compartilharemos com você o link para você também poder compartilhar com outras pessoas e elas crescerem conosco no conhecimento da palavra. No próximo 2:18, nós vamos falar um pouco sobre conhecendo as Escrituras, conhecendo a estrutura da Bíblia enquanto livro para aprender a manuseá-la, ok? Esta semana nós estamos celebrando 25 anos do Ministério Josué Brandão e nós vamos lançar um 2:18 especial, só de gratidão, celebrando a Deus e compartilhando com você algumas das nossas experiências. Fica com Deus, Deus te abençoe, uma boa semana na paz do Senhor.